E com a permanência do impasse entre o Congresso e o governo, a gente conversa agora com ela, Zeina Latif, sócia-diretora da Gibraltar Consulting, que já está aqui comigo, para entender um pouco mais desses próximos passos e também o impacto na economia brasileira. Muito bom dia, minha querida Zeina, sempre bom conversar contigo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que nos acompanham. Zeina, antes de mais nada, eu queria entender o teu ponto de vista sobre essa medida, né, do IOF, do aumento da alíquota do IOF, né? Entender um pouco como que você avalia o impacto macroeconômico e principalmente em situações específicas como essa que a gente acabou, né, de ver o Gumota tentando reverter nesse final de semana, essa mudança de interpretação do governo em relação ao que é uma operação de risco sacado, o impacto diretamente sobre isso, ou seja, a medida prejudica o crédito produtivo? Bom, então tem vários aspectos aqui. Primeiro que é nitidamente uma medida para fins arrecadatórios, e não é pouca coisa, porque IOF, no final, a maioria das vezes foi para fins arrecadatórios, mas eram medidas mais incrementais, expectativas de receita muito menores, então não havia aí grande reação do setor privado, do Congresso. Agora a gente está falando de cifras elevadas, a gente está falando de 20 bi esse ano e o dobro disso ano que vem. E explicitamente arrecadatório, né? E para cobrir despesas que poderiam ter sido evitadas. Então, é verdade que a gente tem uma rigidez orçamentária enorme, mas não há dúvidas que o governo reforçou essa rigidez e sempre está trazendo novas políticas públicas, né, novas elevações de gastos. Então, politicamente é muito difícil, é muito pouco palatável. E politicamente eu digo também, né, do ponto de vista da sociedade. E aí você faz uma medida como essa, e que supostamente é um imposto regulatório, e aí faz via decreto, então é um mal-estar danado, porque você tem um impacto forte no setor produtivo, elevando o custo do crédito, e isso é praticamente uma aberração, assim, quando a gente compara o Brasil com a experiência internacional. Esse tipo de taxação, ainda que dita regulatória, sobre o crédito, são poucos países que fazem, né? Então, assim, que se tribute a renda, mas não a concessão do crédito, que é custo muito forte e recai, no caso aqui, muito fortemente para as empresas menores, né? Porque a grande empresa ela consegue captar recursos no mercado de capitais e ainda tem essa questão do risco sacado. Então, realmente, assim, de todos os lados que a gente olha, não foi uma medida na direção equivocada, uma direção equivocada, trazendo muitas distorções. De um ponto, Débora, só para, não quero me estender, você gera mais insegurança, né? Quer dizer, o governo, essa sensação do setor privado que a cada dia tem uma novidade. Isso é muito ruim. A gente fala muito do governo Trump, que cada hora é uma coisa. Mal comparando, a gente está vivendo isso aqui no Brasil. Eu quero até pegar o gancho nisso que você está falando, Zeina, porque a minha próxima pergunta era justamente para entender do teu ponto de vista qual que é a mensagem fiscal que fica em meio a essa crise política, uma crise agora que está se atenuando entre executivo, né, e Congresso, que parece não ter tido articulação nenhuma, costura nenhuma, antes mesmo, né, de jogar essa notícia ao vento, como a gente viu na semana passada. E esse tipo de risco é justo o que você está comentando, né? A gente traz uma deterioração adicional para uma credibilidade que já está bem fragilizada diante dos investidores. Mas qual que é a mensagem fiscal em meio a essa crise? Olha, você sabe que tem um lado, as crises elas também trazem, às vezes, Uhum. aprendizados, né? O fato de ter uma reação muito forte do setor produtivo e do Congresso tem o seu lado positivo, porque a gente, assim, a gente tem um país que vinha por muito tempo aumentando carga tributária pela necessidade de crescimento forte dos gastos, muitas vezes de forma automática, né? Ou porque está indexado a algum salário mínimo ou alguma outra forma de indexação, ou porque é um país que envelhece, gastos de previdência crescem, enfim. E, portanto, ficar sempre aumentando a carga tributária não é decisão sábia, porque se a despesa cresce automaticamente, quer dizer que a carga tributária vai crescer automaticamente também? E aí, né, um problema que foi reforçado por escolhas do atual governo. O meu ponto é ter a reação, quer dizer, a sociedade chegar e falar, olha, já está demais, a gente não vai conseguir mais, né, ter esse aumento de carga tributária, mesmo que às vezes sejam decisões para trazer isonomia.
até isso, quer dizer, a gente percebe essa dificuldade que não, né, já vem ali desde de 2023, dependendo da medida. O que eu estou querendo dizer é que tem um lado saudável disso, que no fundo está empurrando a classe política, governo, oposição, a discutir contenção de gastos. Então, mesmo que não seja para já, a gente vê uma discussão de reforma administrativa na linha de, olha, a gente sabe que não tem condições políticas para agora, mas vamos plantar sementes para o futuro, ou quando se reconhece que vai ter que fazer ajustes fortes em algumas políticas públicas ligadas à assistência social, por exemplo, à previdência. Então, assim, a gente vai semeando essa discussão de necessidade de contenção de gastos. Isso acontecer na política é muito importante. Uhum, E, no fundo, é a política compreendendo as demandas do setor produtivo. Então, uhum, eu vejo um aprendizado do país nessa história. uhum. O que seria um bom ponto, mas eu ainda quero pegar um pouco dessa questão do desgaste, Zênia, porque diante de tudo isso, a gente vê uma pressão muito grande e uma exposição muito grande nesse momento do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Ele que acabou sendo bastante pressionado pelo governo. Ele, que era um ministro que até então vinha super bem em pesquisas, se mostrando uma revelação, né? Muitas vezes eu ouvi aqui durante entrevistas de que Haddad era uma grata surpresa nesse governo, do compromisso dele com a questão da meta fiscal, tudo isso vinha sendo visto com bons olhos. Mas como que fica, então, o desgaste em cima do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com essa situação do IOF, que parece ter também alimentado um atrito internamente com o próprio gabinete, né, do Executivo. E, para além disso, ele agora levando pancada para todos os lados. Teve que vir a público fazer explicações, ou seja, isso impacta a capacidade de liderança da agenda econômica nesse momento? Olha, eu acho que já vinha impactando e claro que isso agrava. Foram vários episódios que comprometeram a credibilidade da autoridade fiscal, vamos dizer assim, né, Tá. do ministro, do seu time. A gente teve a questão do PIX, a gente teve taxação da blusinha, a gente teve o pacote do final do ano passado com o imposto de renda junto com discussão de contenção de gastos e agora, esse episódio. Então, veja, do ponto de vista da capacidade do ministro de trazer tranquilidade para os investidores, previsibilidade, tranquilidade, leia-se, previsibilidade, né? O compromisso de que, olha, tem ali uma preocupação de fato concreta com a disciplina fiscal e um ministro com capacidade política para trazer uma agenda de ajuste fiscal. Isso já vinha sendo comprometido, não é de agora. Então, eu diria que agora foi um salto adicional porque bate também na política. Mas Uhum. do ponto de vista do mercado financeiro, dos agentes econômicos, o ministro já vinha numa trajetória de perda dessa credibilidade, né, da sua capacidade política, técnica, enfim, qualquer que seja, mas da sua capacidade de implementação de uma agenda de ajustes. E aqui um ponto que é importante colocar, a gente nunca sabe como acontece isso do ponto de vista político, mas enfim, o fato é que essa agenda de contenção de despesas, ela tinha que ter sido colocada desde 2023, na verdade 22, dado que estava fazendo a PEC da transição, tinha que ter tido outras medidas estruturantes do outro lado. Aí é difícil saber o que foi uma opção política ou o que foi, de fato, uma incapacidade do ministro de trazer a necessidade de ajuste das despesas, porque pela retórica sempre foi do lado da receita, ainda que às vezes meritório. Uhum. Então fica essa dúvida, o fato é que se partiu de um diagnóstico já complicado, né? O atual governo partiu de um diagnóstico de que não era necessário fazer ajuste das despesas, o que obviamente, foi assim, é claro que precisa, né? Uhum. A gente sabe de toda a rigidez dos gastos. Uhum. Agora, Zeina, na sua visão, o governo tinha outras formas de buscar compensações fiscais sem recorrer a uma elevação de imposto com efeito tão negativo, principalmente sobre o crédito? Porque eu te pergunto sobre formas, né, de buscar compensações ou soluções alternativas. Porque, apesar da gente já ter falado tanto sobre isso, até parece meio repetitivo, né, Zene? Essa questão do corte de gasto é uma coisa que a gente vem conversando há tanto tempo. Eu mesma já conversei contigo em outras oportunidades sobre isso. Mas o governo parece não enxergar essa situação. E ainda existe essa questão da rigidez, realmente, do orçamento, como você muito bem lembrou.
qual que poderia ter sido a alternativa nesse momento? E aí, num momento em que o governo anuncia, e aí eu quero lembrar isso aqui para a nossa conversa, porque eles anunciaram essa questão do IOF, esse aumento da alíquota, justamente quando eles perceberam que não bateram aquela expectativa de arrecadação, né? Que eles estavam o tempo inteiro contando com o aumento de arrecadação para poder manter a trajetória da meta. Então, qual poderia ter sido a alternativa de última hora, assim, na urgência, que foi o que parece, né, que eles viram a saída aqui pelo IOF como uma medida urgente, é o que tem para agora? Olha, Débora, você já deu enredo aqui. Se era uma agenda que tinha que ter sido abraçada desde o início, conforme o tempo passa e a gente já vai para a reta final de governo e toda a contaminação do quadro eleitoral, o grau de liberdade do governo agora é mínimo, né? É mínimo, porque você tem despesas crescendo e crescendo muito e a maioria ali de forma já só com reforma estrutural para quebrar, né, esse crescimento. Então, o grau de liberdade é muito baixo. Então, primeiro, a necessidade de recorrer a algum tipo de aumento de receita, né? Agora, o que eu acho é que teria sido importante, mesmo nesse grau de liberdade tão restrito, né, tão limitado, ter outras iniciativas para diminuir a dependência, né, a necessidade de receita extra. Então, desfazer políticas ou voltar atrás de algumas políticas para não ter esse rombo agora tão grande. Mas, de fato, assim, e aí assim, não tem bala de prata, né? São várias iniciativas, né? E de quebra, eu acho que da mesma forma que teve aquele pacote no final do ano passado, tinha que ampliar, tem mais ajustes para se fazer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: fosse essa movimentação do IOF, mas uma pressão para arrecadação menor, preservando, por exemplo, o mercado de crédito, né? Realmente fazer uma coisa muito limitada e, ao mesmo tempo, com algum sinal de esforço de contenção de despesas, ficaria uma coisa um pouco mais equilibrada. Agora, não dá para você ir adiante com várias políticas, né, expansionistas e depois todo o ajuste em cima do IOF, que é um imposto que traz muitas distorções para o sistema. Então, eu acho que, ainda que muito limitada a margem, daria para ter feito uma coisa um pouco mais elaborada. Mais Zeina, cuidadosa, né? pois é, mais cuidadosa principalmente, né? Para tentar evitar um desgaste ainda maior e tanto ruído como que a gente viu acontecer. E Zeina, só para poder a gente amarrar e finalizar aqui a nossa conversa, a gente tem agora o próprio presidente Lula falou nesse final de semana de que chegou a hora de colocar o dedo na ferida e que, inclusive, o Congresso estaria disposto, né, a esse tipo de situação, a mexer com pautas que são bem antipopulares, enfim. Se tem uma pauta que realmente incomoda bastante o Congresso e aí todos os parlamentares, né, dão um passo atrás muito grande, é quando a gente fala ou tenta mexer de alguma forma nas emendas parlamentares. Se derrubar esse decreto do IOF, do aumento da alíquota, o próprio ministro da Fazenda já lembrou que, olha, vai ter que ter mais contenções e aí não vai ter jeito, vai ter que diminuir também, até pelas leis que foram agora impostas, vai ter que diminuir as emendas parlamentares. Você acredita que os parlamentares estão dispostos realmente a isso? A gente pode esperar isso do Congresso nesse momento? Olha, eu acho que a tendência é ir para uma coisa no meio do caminho, sabe? Porque não tem como ir para um cenário extremo ou outro, aprovar tudo do jeito que está, tampouco não aprovar nada, né? Eu acho que assim, o Congresso participou também de todas as decisões do governo para aumentar despesas, né? Houve participação do Congresso. E, obviamente, essa questão das emendas parlamentares que crescem e atingiram uma rigidez muito forte pelas regras que foram ali criadas. Então, assim, vai ter que ser algum meio do caminho aí, esse meio do caminho a gente sabe, né, é da política, né, algum arranjo vai ter que ser, porque também o Congresso acho que não vai querer participar de uma situação de caos fiscal, né, com todas as consequências que isso tem para os juros, para o ambiente do mercado, para a economia de uma forma geral. Então vai ser um acordão ali para tentar acomodar vários interesses.
E, obviamente que está longe de ser uma situação ideal. O fato de conseguir chegar a algum ajuste, algum acordo, eu acho que isso é possível, né? É o mais razoável considerando o nosso sistema político e a postura do atual governo, que é muito mais de tentar negociar do que de ir para o embate com o Congresso. Acho que os gestos do presidente Lula mostram isso, quer dizer, não é uma coisa de embate tipo governo Dilma, mas sim de tentar encontrar uma saída. Mas é isso, é um empurra com a barriga, né? Exatamente. Minha querida, sempre muito bom conversar contigo, te ouvir também. Conversamos agora com a Zeina Latifi, sócia-diretora da Gibraltar Consulting. Sempre bem-vinda aqui na nossa programação, minha querida. Uma ótima semana para você, Zeina. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa semana. Até mais.